queridos irmãos, queridas irmãs, Pai de Deus esteja com todos, bons espíritos possam facilitar o estudo da noite de hoje. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Vamos falar das 3 revelações: Moisés, Jesus e o Cristo. E o Espiritismo. Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Na verdade, é um tema já por demais conhecido, mas nós, por mais que nós estudemos, por mais que nós lemos os livros do Evangelho, as obras básicas, mas nós nunca vamos esgotar o conhecimento. É impressionante isso aí. Foi dito, obrigado, foi dito pelo nosso Divaldo, e que ele pela primeira vez leu, a pedido do Espírito Viana de Carvalho, leu o livro dos Espíritos. E aí ele perguntou assim: você leu? Já li. Qual é o próximo? Leia de novo o livro dos Espíritos. Ele foi lá e leu e falou assim: já reli, mas agora estude. Mas estudar uma coisa que eu já li 2 vezes. Se você ler 100 anos desse livro, você não esgota os conhecimentos que tem, tão profundos que são. Mas tem algumas coisas lá que eu não compreendi. Por exemplo, uma palavra que tem lá no livro chamada prolegômenos. O que é prolegômenos? O Espírito diz para eles: você tem que se esforçar para saber. Compre um dicionário e procure saber o que é prolegômenos. Mas eu ganhei pouco. Junte, deixe de fazer isso, fazer aquilo. E ele assim, deixou de lanchar, deixou de comprar um sapato e conseguiu comprar um dicionário. Porque você vai precisar muito, porque uma parte é nossa, dos espíritos, e a outra é de vocês, médium, tem que se esforçar. Ele conseguiu comprar o dicionário. E quando ele foi procurar a palavra prolegômenos, não tinha no dicionário. Então, como é que eu faço agora? Você procura estudar. E, na verdade, então, nós temos que sempre estudar, conhecer essa doutrina consoladora e esclarecedora, é a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação. Muito bem. Nesse capítulo, não vim destruir a lei, primeiro começa com Moisés. O primeiro objetivo da lei mosaica foi, e é até hoje, são os 10 mandamentos. Mas muitos de nós não lembramos deles todos. Alguns nós lembramos, né? Por exemplo, o não matareis. Sabe qual que é esse mandamento? Qual é o número dele? É o 5º mandamento, né? E os outros, os 10 mandamentos, mas ele funcionou naquela época, funcionou na época de Jesus e funciona até hoje. Essa é a principal contribuição dos judeus para nós, foi isso: prosseguir com o Deus único e esses 10 mandamentos, chamados o Decálogo, que nos dá as primeiras noções da lei de Deus. Então, o primeiro mandamento é aquele que todos conhecemos: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, e nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, e nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. Esse é o primeiro mandamento, que é aquele que Jesus depois veio nos dizer. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui está o segundo: ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse primeiro mandamento aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, é um mandamento para nós hoje. Quem é o nosso Deus? Ou melhor, o que é nosso Deus? Porque no livro dos Espíritos, a primeira pergunta é essa: quem é Deus? Nós imaginávamos um Deus antropomórfico, um Deus
com a forma humana, porque está lá no Gênesis, primeiro livro de Moisés, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus é homem, parece com o homem, pareceria com o homem, né? Não tinha noção, mas ele até hoje é. Então nós temos um Deus, o soberano. Os Espíritos disseram: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E não falou mais nada. Mas é que, e ainda os Espíritos não falaram ainda, ele é extremamente bom e justo nos atributos de Deus. São vários atributos, né? Imaterial, único, onipresente, onisciente, soberanamente justo, bom, e outros atributos que é só da divindade, não tem mais ninguém. E o segundo mandamento também para nós hoje é: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Não pronunciar em vão o nome de Deus. Então isso serve para nós hoje? Claro, não vamos ficar falando o nome de Deus em vão toda hora. A gente fala toda hora, né? Ai meu Deus, Deus do céu. Os nossos irmãos judeus têm um respeito invejável por Deus. Falar o nome de Deus, eles raramente pronunciam o nome de Deus, senão venerando de joelhos, né? Pode falar Elohim, Jeová, Javé, mas sempre com muito respeito, e não fazem igual nós, toda hora fica falando, até coloca Deus para vingar os outros, né? A vingança que nós temos em nós colocamos para ele vingar para nós, né? Não, eu não vou, está perdoado, mas Deus vai te castigar até, deixa com ele. E joga a nossa vingança para Deus. Então, nós não devemos pronunciar o nome de Deus em momento algum. Respeito, quando a gente está falando de fazer a nossa oração, lembrar desse poderoso, desse ser, desse Criador, desse Pai, que nos dá tudo, né? Nos deu a vida, nos deu a natureza, nos deu esse corpo maravilhoso, a oportunidade de nós recapitularmos, né, as ações erradas, poder corrigir. Então, toda vez que nós lembrarmos de Deus, é com respeito. Vamos gravar isso, com respeito, mas com respeito, quando ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado é o vosso nome. Pensa no fundo da nossa alma, né? Santificado, venerado, bendito, respeitado, Pai, é o vosso soberano nome. Então, falar desse ser tem que falar com muito amor. Então, está aqui no segundo mandamento. O terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Para os nossos irmãos, era para não trabalhar o tempo todo, os dias todos da semana, né? Tirar um dia, mas esse dia não é só para não fazer nada também, é para nós dedicarmos a Deus, as coisas da espiritualidade, pelo menos um dia. Os nossos irmãos protestantes como é o nome daquele? Adventistas do sétimo dia, é um adventista, eles fazem isso, né? Respeitam o sábado, se dedicam a Deus totalmente. Os nossos irmãos judeus não fazem nada, é o sabático, é o sabá, né? Eles nesse dia não fazem nada, né? Respeitar, porque é trabalho. Nós também devemos fazer isso, mas não nesse dia não fazer nada, porque o próprio Jesus veio nos ensinar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque no sábado você não pode fazer nada, não. Claro, com todo respeito. Não. O próprio Jesus disse, né? Quando curou a mulher lá no dia de sábado, uma mulher que tinha mão seca, curou no dia de sábado, ele falou: você não pode curar no sábado, você está contra a lei. Os hipócritas. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Pergunto-vos, se o teu boi cair no atoleiro num dia de sábado, sinceramente, você deixa-o morrer lá, ou você vai o quê? Né? Eles tinham que responder, né? E Jesus ia no cerne, na ferida lá, né? Valeu. Esse aqui está mais gostoso, tá?
Valeu, meu. Essa aqui está fluidificada. Essa para fluidificar, e essa aqui é da terra, das coisas da terra, né? Da terra da terra. Beleza. Essa aqui é melhor. Graças a Deus. Lembrar do dia de sábado. Quanto tempo a gente se dedica para as coisas de Deus? Um dia? 2 dias? 3 dias? Aqui no centro, por exemplo, aqui é quarta, né? Quarta, quinta e sábado. Quarta, quinta e sábado, 3 dias, né? Quarta, quinta. 3 horas, né? Não é 3 dias, não é? Só umas horazinhas, 1h30, 2 horas, já? E passa 8 horas trabalhando para nós mesmos. Coisa que vai ficar aqui, vai acabar, vai ficar aqui. E as coisas verdadeiras que vão prosseguir, nós dedicamos menor tempo. Mas é nosso isso aí. Tá? Não vamos ser fanáticos também, que nós temos que, a nossa vida de relação temos que. Mas o próprio Jesus disse para nós: buscai o reino de Deus e sua justiça antes de qualquer coisa, e todas as outras coisas que necessitarem nos serão acrescentadas. Ele disse para nós. Então, esse terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o sábado, é para nós tirarmos um dia no culto do Evangelho, na igreja, no centro espírita, dedicarmos. Não, isso é obrigação, isso aí é compromisso nosso. Então, ainda mais nós espíritas, né? Que sabemos que temos espíritos que necessitam da gente, né? Não só espíritos, mas principalmente espíritos, estamos contando com você naquele dia. Então, compromisso. E uma vez assumido o compromisso, tem que cumprir. Tá? Se não pode assumir, então não pega. E depois, tá? Então, o terceiro mandamento, lembrar do dia de sábado, do decálogo. O quarto mandamento: honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, para que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, honrar pai e mãe é obrigação e é uma promessa de que nos dará longos dias sobre a terra. Não importa se o pai, a mãe foi isso, foi aquilo, ele nos deu a vida, eles nos deram a vida, se sacrificaram por nós. E o que nós fazemos, né? Quando a maioria, muitos de nós, não são todos, muitos de nós, vem, quando adquire a independência, né? Aí vai cuidar do pai, ou deixa o pai e a mãe numa casinha, ou então traz o pai e a mãe para dentro de casa, quando estão os dois. Quando está um só, aí bota lá nos fundos da casa, né? Quando nós estávamos lá, eram dependentes, eles botavam tudo para nós, e sacrificava o pai e a mãe. O pai buscava o alimento, buscava o conforto, aquele selo, né, pela família. A mãe, o coração, a dedicação, as noites em claro, enfim, né? Então, respeito para com a mãe e com o pai. E por que ele falou que nos dará longos dias sobre a terra? Porque justamente é dar cuidado do pai, né? Porque nós também, um dia, seremos também dependentes, e se nós não cuidarmos, também seremos descuidados. O quinto mandamento, esse que eu falei agora, qual que era? Não matarás. Não matar é uma lei, é um mandamento que está na natureza. Não matar, porque naquela época se matava. Naquela época era natural, porque lá no Gênesis, né, no Antigo, amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Então, matar o inimigo, até hoje, né? Matar o inimigo é um dever, eliminar ele, matar é um dever. Mas o próprio Moisés transgrediu vários dos mandamentos aqui, com todo respeito, transgrediu vários. E quando ele saiu da casa de servidão, que era o Egito, ficou lá por 400 anos, quando ele saiu de lá e tirou o povo de lá e colocou no deserto, procurando a terra prometida, quando encontrou a terra prometida, ela já tinha dono, já tinha gente lá. Essa é a terra prometida. Procurar e entrar lá e pedir que Deus é que deu essa terra. Se eles não quiserem dar, mata tudo, ou toma posse da terra. Então fizeram isso. O quinto mandamento foi para o Beleléu, amor, tá? Então não matar naquela época, mas hoje
Só quem pode matar é quem dá a vida. Nós damos a vida, mas nós não geramos o filho. O filho é gerado, nós somos co-criadores, mas nós não damos a vida. Só quem dá a vida é Deus, então só Ele que pode tirar. Então pena de morte, como diz a Joana de Valdan, pena de morte não, porque a pena de morte vai eliminar o criminoso aqui fisicamente, mas ele vai sobreviver em espírito e não vai modificar. Agora ele está invisível e agora ele vai somar-se a outros, vai prejudicar muito mais aquelas pessoas e a humanidade toda. Então, pena de morte não, como diz o nosso irmão, pena de vida, porque aqui se faz. Então é aqui que não matarás, no decálogo está atualíssimo hoje. O sexto mandamento: não cometais adultério. O adultério a gente pensava que era só a traição do homem para a mulher. E a mulher na época também não podia nem pensar nisso. Nem pensar, mas não tem como vigiar o pensamento. A mulher traía de qualquer jeito. Mas era uma sociedade machista e que impôs isso para a mulher, né? Mas ele colocou aqui, não cometais adultério. O homem não pode não cometer adultério. Mas o adultério não é só isso, né? O adultério é a adulteração de qualquer coisa. Tudo que é adulterado é adultério, está mexendo, certo? Isso é no geral. Então, tudo que nós fazemos que vai adulterar, as leis de Deus estão onde? Está aqui, está na consciência. Então, está errado. A gente faz assim, né? Uma mentirinha branca, uma mentirinha que não vai, né? Não tem que fazer isso aqui porque eu preciso disso, porque todos nós fazemos. Nós não somos santos, estamos aqui ainda, né? Mas adulterar é no sentido geral. Também nesse caso aqui, de traição de homem e mulher, mas reciprocamente, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então está lá no sexto mandamento: não cometais adultério. Ela, em geral. No sétimo mandamento, qual que é? Não roubar. Não roubar. Porque é da lei de Deus. Se roubar, vai ser roubado. É a lei do retorno. Então, um centavo que a gente roubar, tirar de outro, que não é nossa, de outro, está dando zero aí? Tirar de outro, não adianta. Está anotado lá. E as coisas estão sempre anotadas na espiritualidade por todos nós. Está tudo registrado. Meus alunos uma vez teve uma confusão na sala porque sumiu os dois novinhos do ano. E aí a gente não pode saber quando eu vou dar tudo pedindo abrindo, né? Eu peço para abrir, eu olhei, eu vi. Eu falei, olha, tem uma câmera aqui. Nunca tinha feito para olhar. Então, essa câmera de Deus. Deus vê tudo, hein? Deus viu. Trouxeram de volta. Gostei dela. Deus vê tudo. Tem uma câmera, e essa câmera está ali, não é? É aqui da polícia, não. Da polícia não tem nem a ver, mas não falaram contigo. Mas essa é só eu tirar. Mas tem uma câmera aí. É 5 pau. Deus. Todo dia está aqui, ele olha tudo. Legal. Então, e quando fala em estar tudo anotado, que a gente não roubar, não fazer nada, coisa errada para fazer, está tudo anotado. Eu me lembrei de André Luiz. Vocês leram o livro Nosso Lar? Vocês viram o filme Nosso Lar? Que o filme traz muito pouco também, muito pouco mesmo, mas o livro é completo. E lá tem uma coisa que me chamou a atenção, que quando o André Luiz, o médico, foi recolhido do umbral, das zonas inferiores, ele foi conversar com o ministro Clarencio para pedir um trabalho, para pedir coisa para voltar a trabalhar, né? Já estava melhorando, passou 8 anos no umbral, depois de um ano ele, agora estou me sentindo bem, então eu quero trabalhar.
parentes, foi lá. E aquela passagem é interessante, da dona Idalina, que entrou com ele para falar com o ministro, né? E entrava 2 de cada vez, uma entrevista. Ele até estranhou, eu não vou falar coisa minha, e essa dona vai ficar ouvindo, mas uma coisa servia para outra, né? Era um processo interessante lá. E aí pronto, André Luiz, ela falou tudo, Deus foi na vez dele, pronto, agora André Luiz, agora vamos ouvir você. O que você deseja? Ministro, eu estou agora que eu estou melhor, eu estou saudoso, querendo trabalhar, fazer qualquer coisa. Então, eu quero fazer qualquer coisa. Aí, sim, muito bem. Né? Eu falei, André Luiz, pela força da experiência de tantos anos, aqui ouvindo almas e almas, espíritos e espíritos, eu aprendi a interpretar pedidos e a ver a verdade. Você quer um trabalho, mas na verdade é o seu consultório, não é? Com seus clientes, te chamando de doutor e tal, não é isso? Você está falando a verdade, o senhor tem razão, é a música pura verdade. Mas acontece, meu amigo, acontece que às vezes o Senhor nos honra com a sua benevolência e nós traímos. Você foi médico na terra, ele descascou em cima dele, falou. Aí no final ele falou assim, mas eu não possuo somente verdades amargas, afinal eu tenho que te dar algum estímulo, né? De todas aquelas pessoas que você atendeu, das 15 mil consultas, das 6 mil consultas que você deu de graça, está anotado lá. Das 6 mil consultas que você deu de graça, e a maioria delas deu para dar, mas deu, e aparece aqui ao seu favor, está anotado. Pelo menos 6 não esqueceram de você e pede incessantemente por você. Sério? Verdade? Sim. Eu peguei, assim que você chegou, eu peguei a sua ficha aqui, mandaram a sua ficha. Como assim? Tem uma ficha aí anotada? Tá. Eu vi aqui, muita inconsequência, desilusões, né? Muita coisa errada que você fez. Aquilo me chamou a atenção. Então, não existe um tribunal na espiritualidade, não existe, quando nós vamos deixar o planeta, quando for a nossa vez, não vai existir um tribunal para nos julgar, você foi isso, foi aquilo, fez isso, fez aquilo, tal. Ele não falou nada, mas estava anotado, né? Eu estou vendo aqui. Então tudo que nós fizemos está anotado, igual a nossa irmã Ângela falou ali, por Deus, mas a gente fala por Deus, mas é a sua lei perfeitíssima, que registra tudo, né? E esse registro fica ad eterno, para depois a pessoa falar, não foi, está errado isso aí, não é possível. E foi exatamente o caso de 2 espíritos, que eu sempre falo, 2 espíritos que estavam na espiritualidade, e eles estavam pleiteando uma ascensão a uma esfera superior, mas nunca que vinha essa permissão, não é possível. Estavam trabalhando num pronto-socorro, numa colônia, numa instância da espiritualidade, nunca vinha. Eles falaram, eu quero saber o que tem de empecilho aí. Porque muitos já foram, nós ficamos aqui. Eram 2 espíritos trabalhadores, então muito bem. Materializou-se do alto, veio do alto um espírito examinador para ver o que tinha na lei de Deus deles, alguma coisa que não estava permitido, porque lá não tem esse negócio de dar um jeitinho por debaixo dos panos, não tem isso não. Aí ele falou, tá bom. Aí fizeram uma regressão de memória lá com eles. Memória, retrocederam encarnações, certo? Então vamos lá ver. Então retrocederam uma encarnação, viram a encarnação toda, estava tudo registro, nada, sempre os 2 ali juntos trabalhando com bem. A primeira não deu nada, na segunda também vasculharam tudo, não tinha nada, mas quando chegou na terceira eles viram uma coisa que não imaginavam que pudessem fazer. Eles eram políticos e haviam empurrado do alto do edifício vários inimigos políticos. Eles não acreditaram que eles tinham feito aquilo. E ele falou assim, então, aqui está um empecilho. Vocês querem retroceder mais? Eu disse, não queremos. Não queremos nada. Queremos regularizar essa situação. Queremos reencarnar imediatamente.
deixaram pronto o posto de socorro lá, pediram para reencarnar e reencarnaram para resgatar esse empecilho, esse mal que fizeram, né? Para poder subir, né? Para poder, mas ir para trás. Se estava na terceira, eu quero dizer que estava anotado lá, registro, para fazer a pessoa falar assim: ah, não foi não, está gravado. Tem um personagem da televisão que fala assim: tem vídeo? Tem áudio? Tem vídeo? Sabe o quê? Então, tem. E quando a dona Ângela falou: está gravado pela lei de Deus, pode reclamar. O oitavo mandamento diz: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O que é isso? Calúnia, fofoca, já quase não tem no nosso meio, né? As mulheres não têm, nem nos homens. Como tem? Então, respeite para com isso, prestar atenção, porque calúnia é um crime grave também. Perante Deus é um crime grave, caluniar. Nossa, tem vários exemplos nos relatos dos livros do caluniador. Muito bem, o nono mandamento é, quase que é semelhante a esse, o sexto, não cometeis adultério, é: não desejeis a mulher do vosso próximo. Uma mulher, na época, né, era um objeto, simplesmente um objeto, não podia fazer nada. Agora, a recíproca também é verdadeira, né? Então, esse nono mandamento: não desejar nada do que for dos outros, nem pensamento. Jesus falou, né? Ele falou tudo, não tem como fugir não. Então ele falou assim: olha, pecados em pensamento, por pensamento, também é adultério. Só não cometeu o ato por falta de oportunidade. Talvez se tivesse oportunidade, né? Então está aqui no decálogo. E o último mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, inveja, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então, não ter inveja do outro, é também o décimo e faz parte do decálogo. E a inveja, a cobiça, tá? E a inveja, o desejo do outro, ser mais do que o outro, é um crime também. E me lembra uma lenda não, como eu falo? É um dito, um caso judeu, foi contado também pelo nosso Divaldo. Ele diz assim, que tinha dois judeus que viviam ali, um com inveja do outro. Eram dois comerciantes. Judeu tem que ser comerciante, né? Eram dois comerciantes. E um, quando adquiria uma coisa, o outro ficava com inveja e tinha que ter igual ou mais. O outro vendo também, né? Tem que, tá? E hoje tem até lembrou disso aí? Que um irmão tinha uma coisa, o outro tinha que adquirir. E quem impressionava era a mulher, né? Fulano comprou uma cobertura, você vai ficar nessa aí, morando no 10º andar, vai morar na cobertura também. Acabou quase com uma tragédia lá. E esses dois comerciantes, dois judeus, ficavam assim, né? Foi então que Deus mandou um anjo para resolver o problema dos dois. E o anjo veio e em sonho, apareceu para eles em sonho, e chamou um e falou com um que parecia ser um pouquinho melhor do que o outro, menos invejoso. Chamou ele e disse assim, não, chamou o outro que era muito invejoso, porque o outro já tinha um passinho na frente, né? Um muito invejoso, olha, Deus me mandou aqui para resolver o problema de vocês dois. Eu sou o anjo e ele me mandou dar tudo o que você quiser para vocês acabar com essa pendenga aí, com essa inveja aí, tá? Desejando. E tudo que eu quiser, sim, você pode pedir tudo que você quiser. Mas como assim tudo? Deus vai te dar tudo. E poderia assim então pedir $1 milhão? Eu assim,
1 milhão, deixa de ser mesquinho, homem. Deus mandou dar tudo. Peça 1 milhão, peça 10 bilhões. Mas esse negócio está estranho, então eu vou querer 10 bilhões. Você pode pedir mais. Posso pedir mais? Pode. O que você quer? Eu poderia pedir assim uma mansão? Você pode. Peça uma não, peça 10. Pode pedir 10? Pode. Mas esse negócio está estranho. Você pode pedir tudo. E Ele vai me dar, claro, Deus é Deus, Ele vai te dar para resolver o problema de vocês dois aí. E aí você faz. Não tem nenhuma condição, não? O judeu é assim, não tem, desculpa, tem uma condição. Você vai receber, né, tudo isso com essa condição. Tudo que eu der para você, o outro vai receber em dobro. Então não quero não. Homem, você não vai querer $1 bilhão, $1 milhão, 10 mansões, carro, Rolls Royce, sei lá que carro, pede tudo, você não vai querer, não. E ele vai receber em dobro? Qual o problema? Você vai ficar riquíssimo? Não. Ele vai ficar mais do que eu. Então eu não vou querer. Mas, meu Deus, eu vim aqui resolver o problema de vocês, mas fique do seu lado. E ter certeza que o outro vai falar a mesma coisa. Então eu vou voltar lá e falar para Deus que não deu jeito, que aconteceu isso. Aí quando ele ia saindo, o judeu falou: espera um momentinho. Tudo que eu pedir, ele vai receber em dobro? Vai receber. Então eu quero pedir uma coisa, uma só. Então peça, vai resolver logo isso. O que você quer? Eu queria ficar cego desse olho. Isso não tem jeito, eu vou lá voltar a falar com Deus. Quer dizer, a felicidade dele era ter mais do que a inveja, desejo, que é o 10º mandamento aqui. Não cobiçar a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertence. Então, esses 10 mandamentos, legal, está atualíssimo hoje. O meu tempo até quando? 8 horas. Então agora a segunda revelação. A primeira foi com Moisés trazendo o decálogo, principalmente, e o Deus único. 1700 anos mais ou menos depois veio Jesus, veio Cristo, e trouxe uma nova revelação. Qual é essa revelação? Essa nova revelação, pode dizer? Jesus veio revelar uma coisa que não era concebida. O amor. Já? Mas como o amor? Porque na lei de Moisés era o olho por olho, dente por dente. Amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Jesus veio trazendo uma nova revelação do amor. Amar os seus inimigos, fazer bem àqueles que vos odeiam e vos desejam mal. Se te bater numa face, oferece também uma outra. Se te roubarem a capa, dê também a túnica. Se te obrigarem a caminhar 1000 passos, dê 2000. Não lhe tornes a pedir nada. Emprestai sem esperar de receber. Isso ninguém imaginava, ninguém podia aceitar uma coisa dessa. Mas é a lei principal, essa lei que ele veio revelar. Então foi uma luta, porque na época não se tinha essa noção de amor, de amar o seu inimigo. Não, o seu inimigo não, o seu inimigo tem que odiar o inimigo. Então foi a segunda e principal revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E reservou para o futuro a terceira revelação. Uma terceira revelação que veio nos revelar, que é o Espiritismo. E diz assim aqui: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos-la mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso.
É a essas revelações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E eu trouxe aqui um item do livro A Gênese, que vai falar aqui do Espiritismo, o que é essa terceira revelação, o que ela nos promete, qual é o caráter dessa revelação. Foi o estudo, Antônio, fala, o estudo que nós fizemos na sexta-feira da Gênese, você estava lá, tá? Que é no item 30, no capítulo 1 da Gênese, o caráter da revelação espírita. Olha que interessante, o que ele diz aqui: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é a consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura apresenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e nos povoa o espaço, e com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Qual a religião, qual a doutrina que explica tudo isso que o Espiritismo nos ensina? Não houve outra. Por que ele é a terceira revelação? Porque, conforme o Cristo falou, tá? Eu não vos posso falar de muitas coisas agora, porque não os podeis compreender, mas mais tarde, quando eu for, enviar-vos-ei um outro Consolador, que vos falará e explicará tudo quanto não vos posso dizer agora, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ora, desses séculos todos que passaram desde a ida de Cristo até o ano de 1800, aliás, com o surgimento da doutrina dos Espíritos, 1857 para ser mais preciso, com o lançamento do Livro dos Espíritos, não houve nenhuma explicação para o que o Cristo disse e não foi compreendido. Não houve. Esse Consolador, muitos poderiam dizer, é o Espírito Santo, mas não falou mais do que Jesus falou na época. Somente a doutrina espírita vem explicando, só ela vem explicando o que estava ininteligível. Por exemplo, definindo, como nós falamos aqui, define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens o mistério do nascimento e da morte. Hoje nós compreendemos isso, pelo menos tem ensinamento. Como é que o homem se transforma o espírito se transforma em corpo, né? Aliás, é uma das estrofes do poeta Augusto dos Anjos, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, pelas mãos abençoadas dele. Augusto dos Anjos diz assim, falando sobre isso: homem, por mais que gaste os teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto. Como é que o homem se transforma em feto entre os 270 dias? Não saberá. Hoje nós estamos compreendendo um pouco mais disso. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, a psicografia do Chico, nós podemos ter uma noção pálida, mas uma noção. Como é que o espírito se liga ao corpo? Através do cordão fluídico, tá? Na miniaturização do perispírito, para que aquela forma antiga não é que desapareça, se abate e comece a surgir a nova forma do novo corpo que está surgindo, através do laço fluídico, através do perispírito. Ninguém nunca falou isso, religião alguma não falou isso. Os egípcios falaram, mas ainda debaixo do véu. Os hindus falaram também, mas sempre debaixo do véu, e reservado aos iniciados, sempre, né? Os Espiritismo vem divulgar isso para todos. Ele continua aqui dizendo: pelo Espiritismo, o homem sabe agora de onde vem, para onde vai, por que está na terra,
porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau da perfeição, que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idênticas aptidões para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência, e não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras, que Deus a nenhuma criou privilegiada ou dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem, que não há seres perpetuamente voltados para o mal e ao sofrimento, que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço como o praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoar-se-ão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que, por essa forma, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um mesmo e comum fim, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa dos outros, visto serem todos filhos de suas próprias obras. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras, e não segundo a sua fé. Deus, depois que nos deu o livre-arbítrio, tudo agora é por nossa conta. Ainda bem que tem a lei da reencarnação. Tentar de novo, porque o que seria de nós se não houvesse a reencarnação? Agora nós sabemos que não tem mais inferno eterno, nem céu beatífico. O inferno, para nós, era eterno. Como aceitar isso de um Deus bom e justo, se nós, como homens, como pais e mães que somos, como irmãos, perdoaríamos infinitas vezes aquele ente amado, querido, embora ele tenha caminho errado? Tá? Como ficaria o estado de uma mãe, por exemplo, de um pai, de uma mãe? Falo da mãe porque o amor é infinitamente diferente, superior, que estaria no céu na contemplação eterna de Deus, com o seu ente amado, seu filho no inferno. E outra coisa interessante, que eu até comentei no estudo: o inferno, quem vai para lá, quem iria para lá, quem fosse para lá, nunca morreria e ficaria eternamente sofrendo. Se acabasse de uma vez, eu vou para o inferno, acabou, pronto, acabou. Mas não. Que Deus é esse que permite que um filho, uma criatura dele, que ele criou, fique sofrendo eternamente no inferno? Não combina com a bondade e a sabedoria de Deus, com o poder de Deus. Então, esse Espiritismo, a terceira revelação que nós recebemos dos Espíritos, não é para nós os Espíritos, são para todos nós, humanos, terráqueos. Os Espíritos sempre enfatizaram: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque todas adotarão os seus princípios: a reencarnação, a comunicabilidade com os Espíritos, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, o Deus único que já aceita, né? Jesus como modelo e guia, o maior ser que veio aqui, o modelo e guia da humanidade. Então esses princípios, todas as religiões no futuro incorporarão esses princípios, sem que nenhuma tenha que largar a sua igreja, os seus irmãos, para incorporarem ao Espiritismo, não. Mas essa doutrina é muito superior. Nós devemos compreendê-la cada vez mais para
passar para os outros, para os nossos irmãos e principalmente viver em nós mesmos como cartas vivas de exemplo. Porque o nosso querido Emmanuel disse, né? Se a palavra esclarece, o exemplo arrasta. Né? Nós não somos santos. Às vezes tem um apelido de santos, né? Joel dos Santos, Joel Santos, né? Mas nós não somos espíritos ainda com condição de dizer, de apontar dedo para os outros, mas pelo menos tem a nosso favor a boa vontade de acertar. E graças a Deus que os espíritos nos ensinaram como? Reconhece o seu verdadeiro espírito, e podemos botar o cristão também, pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações, suas más tendências. Estamos nos esforçando. Erramos, vamos procurar acertar. Não acertou, né? Continue de novo. E se não quiser acertar, a lei de Deus vai nos ajudar. Só que agora, através daquela palavrinha de 3 letras que chama-se dor, sofrimento, né? Então vem sempre a nosso favor, porque o espírito tem que ser perfeito um dia, que é a criatura de Deus. Deus é perfeito, logo todas as suas criações têm que ser perfeitas. Agora tudo tem lógica, então. Com a doutrina espírita, com o espiritismo, com esses ensinamentos, tudo passa a ter lógica agora. Não sabemos tudo ainda, claro, não entendemos ainda. Não sabemos, por exemplo, a questão de Deus, por exemplo, quem criou Deus. Como pode um ser incriado? Não sabemos isso, tá? Mas o que sabemos já está nos ajudando bastante e tem lógica. Outras pessoas perguntam, mas como é que vocês podem aceitar uma coisa que veio através de pessoas, de médiuns, como vocês falam? Ué, veio de médiuns, mas a gente procura saber a verdade dessas informações. Os médiuns são somente intérpretes e eles os houveram todos os tempos. Em todos os tempos tiveram sempre médiuns, em todos os tempos, tá? E médiuns mesmo, de ver os espíritos, de conversar com os espíritos, tá? No Velho Testamento, por exemplo, lá tem aquela passagem da pitonisa da cidade de Endor. Vocês já ouviram falar sobre ela? A pitonisa, que Saul, o rei Saul foi procurá-la. Ele, né, valorizou o Édito, que era não convertido, lá do Deuteronômio, no 5º livro de Moisés, onde está proibida a comunicação com os mortos. Todo aquele que consultar um adivinho para saber e consultar um morto, certamente será punido e será morto. Está lá no Deuteronômio. Só que o próprio Moisés consultava os mortos. Então nós temos que fazer igual, ver conforme o apóstolo João nos ensinou. João, o evangelista, uma das suas epístolas disse: filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, provai antes se eles são de Deus. Como que prova se eles são de Deus? Se eles estão falando o bem, se eles estão falando a verdade, certo? Não somente isso, nós os espíritos buscamos nos médiuns as provas e eles nos dão mancheias, muitas provas, certo? E já temos. Agora, quem quiser conhecer o espiritismo somente lendo 1 ou 2 livros e já conheço o espiritismo, não gostei não. O espiritismo é também uma ciência, e toda ciência precisa de aprofundamento. Quando nós estudamos a ciência, por exemplo, a química, por exemplo, não tem que se debruçar sobre a química, sobre os elementos, passar anos e anos e anos para se formar um químico, um médico. Por que a doutrina dos espíritos, que é também uma ciência, não necessitaria? Kardec fala isso. Então nós precisamos estudar, nós precisamos compreender, para poder provar. E uma vez que acreditarmos, nós agora colocarmos em prática. E a coisa mais difícil é a prática. Nós sempre resvalamos, né? Mas cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Eu digo que cai um pouquinho, aí daqui a pouco não cai naquela. Tem outras que a gente vai cair, certo? Por exemplo, o orgulho e o egoísmo são 2 chagas que nós dificilmente conseguimos vencer aqui, mas não é impossível, porque nós vemos pessoas que conseguem, e se eles são filhos de Deus, nós também vamos conseguir um dia, mas é preciso se esforçar.
Só se aprende humildade como? De livre e espontânea vontade, ou então constrangido, né? E o constrangimento é como? A humilhação. O orgulho só é abatido para quem não procura por humilhação. E vai prosseguindo, tá? Para finalizar, conhecemos um caso de um espírito relatado num dos livros de André Luiz, para a memória, Obreiros da Vida Eterna, em que um espírito estava vivendo com uma mulher no meio do mato, numa pobreza extrema, e faltando até o alimento, mas a espiritualidade estava, numa colônia espiritual, estava afiançando. Eles partiram daquela colônia para essa última encarnação que eles tiveram, a mulher e o menino. Era a mulher com uma certa idade e o rapaz ali. Só que o Chico conheceu esses dois, e é relatado nesse livro. E a mulher com extrema pobreza, e o menino, como é que eu vou falar? Como é que fala? Portador de necessidades especiais. Era com a idiotia, deficiência mental. Mas não era só isso, ele tinha um formato morfológico parecendo um macaco, os braços muito longos, tá? Exalava odores fétidos e não interagia, só com a mãe, só ficava com a mãe. Ele não interagia com o mundo exterior. E os espíritos falaram: fulana de tal está precisando de ajuda porque a encarnação dela está perigando, mas ela precisa permanecer no mundo porque esse espírito, aquele rapaz, precisa ficar lá por mais algum tempo ainda, porque se ele desencarnar agora, será uma tragédia. Por quê? A André Luiz pergunta por quê? Porque esse é um espírito que há mais de 1000 anos vem reincidindo no crime e não quer mudar. Agora o sofrimento é que vai lapidá-lo. E consulte ele. André Luiz, então, com o poder do instrutor, entrou na mente dele, do rapaz, do menino. Era um rapaz, mais ou menos uns 17 anos. E entrou na mente dele. A mente dele estava pensando na encarnação passada. Ele é um rapaz bonito, né? Bonito, forte, bonito, bem vestido, e assinando sentenças de morte, decapitações, traições, enfim. E foram vendo as 10 últimas 1000 anos que ele não saía daquilo. Então, o Espírito falou: se ele desencarnar agora, ele vai voltar nessa condição, e na espiritualidade ele poderá adquirir a memória da encarnação passada e fazer a mesma coisa agora, só que em espírito. E se ele tiver consciência aqui, nesse corpo, ele vai voltar a fazer o que estava fazendo. Portanto, é um caso de débito estacionado, porque não pode regredir, só estaciona. Aí o sofrimento vem, tá? 1, 2, 3, 4, 10, 20, não sabemos. Você conheceu lá, você viajou conosco lá para Uberaba, no Hospital do Pêssego? Não? Só eu e a Yuri. Você foi lá? A dona Aparecida. A gente entrevistou ela várias vezes quando a gente ia lá, e ela relatou o caso lá de um homem que estava lá, só para finalizar agora. Ele era um homem assim escuro, assim, não muito escuro, mas tinha um rosto assim, forte assim, sabe? Chamado João. Ele, curiosamente, eu vi que ele andava assim, ó. Ele andava assim, só andava de costas, né? Chega no momento ele dava dava cada né? E chorava. E perguntei a dona Aparecida, esse rapaz aqui, ele não tem um pênfigo, a doença do fogo selvagem, queima, né? Agora tem que pôr já. Senão ele não tem pênfigo. Eu recolhi ele na rua e jogar ele na rua. A mãe dele jogou ele na rua, os irmãos dele, ninguém quis ele. Ele era muito estranho, ele tinha 3 carreiras de dentes na boca, parecia um peixe. 3 carreiras de dentes, não parece fulano. Eu tenho até entrevista dela gravada. Acho que já, você viu?
Aí ele falou, mas ele não tem o que fizer. Eu peguei, não sei porquê. E ninguém quis, não está aqui até hoje. O Chico Xavier, quando esteve aqui várias vezes, eu perguntei a ele, Chico, quem é esse rapaz aí? O que é? Ele falou, parecido? Esse rapaz aí é o espírito do Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, que matou milhares e milhares de pessoas juntamente com Hitler. É ele reencarnado. A espiritualidade colocou ele nesse corpo, porque a chusma de espíritos vítimas dele ataca ele não pode nem dormir direito, porque quando ele dorme, ele entra em contato e aí ele acorda, ele fica borrando assim desse jeito. Eu falei, mas é ele mesmo? Parecido, ele falou, o Chico falou que é. E olha, ele tem um jeito, como você pesquisou sobre o Mussolini, ele tem um jeito todo do Mussolini. Ele falou que o Mussolini tinha uma mania de lamber o prato, assim, depois que ele comia, ele lambia o prato, ele fazia igualzinho. Eu, para parar as espíritas, né, fui lá na internet, coloquei o Benito Mussolini, botei a foto dele com a do João. Só difere na cor. Depois eu posso passar para vocês, né? O formato do rosto, tudo, o semblante, porque o espírito tem essa possibilidade. Quando ele nasce, o semblante dá para se identificar. O tamanho, a cor, mas pelo semblante você fala, parece, é quase igual. Então o Chico falou assim, esse ano, nem 10 encarnações ele resgata o espírito, mas é filho de Deus e vai ser perfeito um dia. Então que possamos meditar nesses ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos dá e valorizarmos a cada dia a oportunidade que Deus está dando nessa encarnação. Muita paz.